Bem-vindo ao canal da Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e, como sempre, é um prazer estar aqui com você. A Bíblia nos fala sobre a grande tribulação que virá sobre a terra, não é? Jesus, em seu discurso do Monte das Oliveiras, antes da sua crucificação, diz o seguinte em Mateus, capítulo 24, versículo 21 e 22. Por que haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. O que Jesus quis dizer com essa tal grande tribulação? O que acontecerá durante esse evento? Vem comigo, que eu te conto todos os detalhes de um dos momentos bíblicos mais temidos pelos cristãos. Dentro do cristianismo, há várias teorias e interpretações sobre o que acontecerá no fim do mundo. Muitos cristãos vivem preocupados com o destino final, pois acreditam que Deus tem um plano divino para o fim do mundo. Isso pode ser confirmado no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. A maioria das coisas que sabemos sobre o fim dos tempos é apocalíptico, assustador e ameaçador. Acontecimentos que podem ser resumidos por apenas uma palavra: escatologia. Por isso, muita gente teme que o fim do mundo aconteça em breve. Se você é uma dessas pessoas, não precisa entrar em pânico. Ao longo da história, muita gente acreditou que esse evento estava acontecendo ou muito próximo de acontecer. Mas até hoje, se eu estou aqui no canal e você está aí me assistindo, é sinal que ainda não aconteceu. Muita gente acha que tribulação e anticristo são a mesma coisa. Só que antes de mais nada, você precisa saber que esses dois conceitos são coisas diferentes, mas que estão relacionados. Quando Jesus fala em tribulação, ele se refere a qualquer momento de dificuldade ou angústia experimentado pelo povo de Deus, além de se referir ao futuro período intenso da grande tribulação que ocorrerá pouco antes do seu retorno. O anticristo se refere a alguém que é satanicamente inspirado e que se apresenta como Deus. Este ser maligno nega a divindade de Cristo ou afirma ser o próprio Filho de Deus, e também se refere como um futuro líder satânico que exigirá ser adorado e perseguirá o povo de Deus. E não é só Jesus que fala sobre a grande tribulação. Muitos livros bíblicos falam dessa profecia. Entre eles estão a já citada passagem de Mateus, no capítulo 24, de Marcos, no capítulo 13, e de Lucas, no capítulo 21. O apóstolo Paulo também se referiu ao período da grande tribulação na segunda epístola aos Tessalonicenses. Já no livro de Apocalipse, é possível ver diversas referências em muitas passagens. Por fim, até mesmo no livro de Daniel, a grande tribulação foi profetizada, no capítulo 9, versículos 26 e 27. Mas vamos ao que interessa. O que é a grande tribulação? E quando ela vai acontecer? De forma resumida, trata-se de um período anterior ao milênio, quando o julgamento de Deus será realizado no mundo e a humanidade passará por um grande sofrimento. No geral, a maioria dos cristãos tradicionais defende que, de forma simbólica, a doutrina da tribulação deve ser considerada como um eterno conflito entre o bem e o mal. No entanto, existem os que acreditam que essa doutrina é uma descrição literal e verdadeira do que acontecerá em algum momento no futuro. Assim, é durante a tribulação que o anticristo irá torturar a humanidade e que Deus irá guerrear contra ele. Tal evento só chegará ao fim após 7 anos, quando Deus finalmente derrotar seu inimigo. Infelizmente, caro amigo, sabemos superficialmente o que é a grande tribulação,
mas ninguém tem conhecimento de fato de quando ela vai acontecer. A Bíblia apenas nos mostra que será nos momentos finais da nossa era. As Escrituras também nos ensinam que esse tempo será antecedido pelo princípio de dores. Um período que vai desde o primeiro século até os dias finais de tribulação. O que ninguém sabe é quando exatamente isso vai acontecer. Embora haja um grande debate sobre essa questão cronológica. Pelo fato de haver diversas interpretações da Bíblia, existem diferentes pontos de vista sobre quando a grande tribulação irá ocorrer. Nesse sentido, há os cristãos que acreditam que ela começará após o arrebatamento da igreja. Nesse ponto de vista, a volta de Cristo é dividida em duas etapas. A primeira fala de um arrebatamento oculto para buscar a igreja. A segunda será visível e em glória para livrar Israel e os convertidos da tribulação. Ao todo, esse período irá durar 7 anos. Nesse caso, a igreja e as pessoas que forem fiéis a Deus não sofrerão com o evento. Essa interpretação é chamada de pré-tribulacionismo. Depois, temos os cristãos que acreditam que o evento acontecerá antes da vinda de Cristo, com a igreja ainda na terra, chamada pós-tribulacionismo. Essa teoria foi a mais aceita durante muito tempo e foi a interpretação mais tradicional ao longo da história. Um terceiro ponto de vista sugere que a tribulação começará antes da vinda de Cristo, mas que o arrebatamento acontecerá no meio dela. Essa interpretação é chamada de midi-tribulacionismo. Além disso, há também o milenarismo e o pré-milenismo. No caso do milenarismo, os cristãos acreditam que Cristo governará o planeta por um período de 1000 anos e que este será um bom momento para as pessoas o aceitarem como rei. No final deste tempo, Cristo julgará os vivos e os mortos. Essa também é uma teoria muito popular e sugere que o mundo será virado de cabeça para baixo e dominado pelos bons e justos em um tempo de paz e justiça. Essa teoria também implica uma solução para o mal que assola o planeta. Afinal, se Deus é o Todo-Poderoso, por que ele permite que o mal floresça na humanidade? O milenarismo sugere que, apesar de tudo, no final dos tempos, haverá justiça para todos. Os malfeitores serão punidos por seu comportamento na Terra e os bons serão recompensados. Já o pré-milenismo é uma teoria popular entre os protestantes evangélicos na América do Norte, assim como para os testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia. A teoria diz que as coisas estão ficando cada vez piores na Terra e que ainda continuarão se deteriorando, até que Deus, ao perceber que já piorou o suficiente, agirá de uma maneira que será catastrófica para a humanidade. Basicamente, as pessoas que creem nessa teoria acham que a segunda vinda de Cristo acontecerá no início do milênio, ou seja, no período de 1000 anos em que Cristo governará o mundo. Antes disso, haverá um tempo de destruição, guerra e desastre, que será a tribulação, e terminará quando Deus derrotar o mal na batalha de Armagedon. Os que creem nessa versão acreditam em um Cristo muito diferente da imagem disseminada pela maioria dos cristãos. Jesus seria o Messias que lidera um exército e que massacra as pessoas ruins. Quem crê nessa teoria acredita que o que importa para os cristãos é se preparar para o fim dos tempos e converter o maior número possível de pessoas em crentes justos, para assim estarem prontos para o dia do julgamento. Eles não veem muito sentido em cristãos tentarem melhorar a terra, já que Deus está prestes a limpar o mundo de suas falhas. Para ser mais claro, os pré-milenistas acreditam que o evangelismo e o trabalho missionário para converter as pessoas à fé em Cristo
irão salvá-los e são menos entusiasmados com o envolvimento da igreja na política e na reforma social. A verdade é que tentar prever a vontade de Deus é algo inútil. Tudo bem que nós podemos fazer interpretações, mas isso não quer dizer que elas estão certas. As Escrituras Sagradas podem ser utilizadas para favorecer qualquer dessas teorias, mas nós só saberemos a verdade quando realmente acontecer. O fato é que todos os seguidores de Jesus sofrem tribulações em suas vidas, mas basta permanecer fiel para ser recompensado. Talvez você já tenha enfrentado tribulações e até se deparado com algum anticristo. Mas é preciso enfrentar as dificuldades e estar atento aos falsos ensinamentos. À medida que nos aproximamos do retorno de Cristo, perceberemos que a tribulação aumentará e, em algum momento, surgirá um enganador que procurará perseguir os cristãos. Você pode até achar que não, mas esses obstáculos são uma maneira de encorajar as pessoas a se manterem fiéis a Jesus e a Deus. Isso é um pouco do que sabemos sobre a grande tribulação. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.